Olá, sejam muito bem-vindos, caros cursistas. Vamos iniciar um curso que é fundamental, a Sociologia no contexto educacional. Em nosso curso, nós vamos abordar vários temas, vários teóricos, a importância da sociologia e como ela pode ser utilizada de uma maneira eficaz, atraente, proveitosa pelo educador na sua atuação pedagógica no meio social. Mas o que é sociologia? Esta é a primeira pergunta que nós vamos nos fazer. Como é que a sociologia veio se desenvolvendo? Por que acontecimentos ela foi influenciada? E é claro, ao entender o que é sociologia, nós temos que entender também quais foram os seus teóricos principais. E por isso, ao longo de nossas aulas, nós vamos estudar vários importantes autores da sociologia. Dentre eles, Augusto Comte, Émile Durkheim, Karl Marx, Max Weber. Nós vamos estudar a indústria cultural, e aí vamos ver, por exemplo, Theodor Adorno, Horkheimer, e assim por diante, esses autores que foram importantes para a indústria cultural. E por último, nós vamos estudar dois autores que fizeram parte, de maneira muito especial, do contexto educacional na discussão sociológica, que são Pierre Bourdieu e Michel Foucault. Então, nós vamos ter vários conhecimentos, ricas informações acerca da sociologia. Nós sabemos que a sociologia está presente, por exemplo, no ensino médio, está presente na escola, junto à filosofia. Mas será que por que a sociologia é tão importante, tão central no contexto da educação? É o que nós vamos procurar entender. Primeiramente, o que é a sociologia? Sociologia é a ciência que procura compreender como as sociedades vieram se desenvolvendo, como elas se encontram, o que é uma sociedade, procura entender se uma sociedade é apenas um agrupamento de indivíduos ou então se tem algo mais envolvido com o meio social. E por isso, ao compreender as sociedades e os seres humanos enquanto seres sociais, a sociologia vai analisar a política, a economia, a cultura, os vários contextos que fazem parte de uma sociedade. E ao estudar a sociologia, nós temos vários acontecimentos que foram importantes para que surgisse essa ciência humana chamada sociologia. Primeiramente, vamos nos contextualizar na questão do conhecimento a partir da modernidade. A sociologia ela vai surgir principalmente por volta do século XIX. Por isso, todos os acontecimentos do século XVIII vão influenciar um pouco a sociologia. Nós temos, por exemplo, na questão do conhecimento, o racionalismo e o empirismo. O que é o racionalismo? O racionalismo, com Descartes, vai dizer o quê? O ser humano é um ser racional, por isso a razão ela está anterior a qualquer experiência que nós possamos fazer deste mundo. Antes de fazer qualquer experiência dos objetos no mundo, é preciso admitir que exista um ser que pensa, que duvida, que questiona, que se interpela sobre o mundo e por isso ele vai conhecer esse mundo. Então o racionalismo coloca a razão antes da experiência que nós podemos fazer sobre o mundo. Mas nós temos o empirismo. E aí o empirismo, ele será representado por Hume, por Bacon, por Locke, importantes autores da modernidade. No empirismo, nós temos o contrário do que temos no racionalismo. Se no racionalismo a razão era anterior à experiência, no empirismo a experiência é anterior à racionalidade. Então, para que a razão possa ter algum conteúdo, algum conhecimento, é preciso sim que primeiro nós façamos a experiência do mundo. Por isso, começamos a experienciar pelos nossos 5 sentidos o mundo ao nosso redor, para que depois nós possamos pensar sobre ele, nos questionar sobre ele. E aí poderíamos nos perguntar, mas será que o racionalismo é melhor? Será que o empirismo é melhor? E aí nós temos um outro autor na história, que é Immanuel Kant, que vai mostrar que nem só o racionalismo, porque o homem não é só racional, e também não podemos admitir que só conhecemos o mundo por meio da racionalidade, ou que ela vem antes ou que ela vem depois, mas também não podemos admitir que só a experiência tem valor, ou que ela vem antes da racionalidade. No momento em que nós conhecemos o mundo, razão e experiência trabalham juntas, diz Immanuel Kant. Então, toda
essa questão do conhecimento vai influenciar em grande parte o que depois será descrito, por exemplo, na sociologia. Mas isto na questão do conhecimento, ora, mas nós temos a questão política que também será grande influência para o surgimento da sociologia. Lembramos que na Idade Média nós tínhamos um sistema feudal, um sistema de feudos, de agricultura, portanto. Mas a partir do Iluminismo, do Renascimento, já no século XVIII, o que nós temos? Nesse Iluminismo, nós temos o século das luzes da razão humana. Por isso, toda essa ideia do feudalismo, toda essa ideia da agricultura, toda essa ideia de um poder absoluto, ou seja, de um soberano que tenha em si mesmo todo o poder político, toda a resposta para as questões, nele está o poder social, econômico, político, religioso, isso acaba. Porque o iluminismo agora quer uma sociedade que respeite a liberdade dos indivíduos, uma sociedade baseada não no absolutismo, mas no contrato social. Quer dizer, as pessoas vão firmar um contrato entre si para viver em sociedade e vão acordar com determinadas regras, normas e um detalhe importante. O próprio soberano está sujeito às normas, às regras que a sociedade coloca. Então vejam, o iluminismo ele é fundamental. O que está no centro na era do iluminismo? O século das luzes da racionalidade humana. Então o homem, o seu conhecimento, a sua racionalidade, a ciência e a técnica estão no centro de todas as discussões. Guardemos muito bem isso. Além do iluminismo, nós temos o liberalismo. O liberalismo, o que ele vai dizer? Ele tem principalmente algumas características. Primeiramente, um forte individualismo. O que é o individualismo? Olhar a sociedade não como uma coletividade, mas olhar cada indivíduo em si mesmo. E como temos o individualismo, também teremos a propriedade privada sendo defendida pelo liberalismo político. Ou seja, aquele sujeito, aquele indivíduo, tem propriedades que são dele. Tem propriedades que são de sua posse. E por isso ele vai colocar uma cerca, ele vai cercar essa propriedade e vai dizer, isto é meu e não é de toda a sociedade. Igualdade civil. Todos os cidadãos são iguais perante a lei. Não há quem tenha um privilégio ou quem tenha outro privilégio. A lei e a norma é esta. Todos deverão cumpri-la, caso contrário serão punidos por não tê-la cumprido. Nós ainda temos, além disso, a segurança pública. Ou seja, o Estado tem responsabilidade de assegurar que o indivíduo seja protegido e a sua propriedade privada também seja protegida. Nós temos o nacionalismo, um outro movimento político, quer dizer, se até a Idade Média nós tínhamos no centro a igreja tinha o poder político, social, religioso, econômico, agora com o nacionalismo nós queremos um Estado-nação, autônomo, separado da igreja. E por isso nós falamos não só de separação entre igreja e Estado, mas nós definimos o que é uma nação. E o que é uma nação segundo o nacionalismo? É uma reunião de grupos, de etnias, de culturas, de raças que têm pontos em comum. Pontos, maneiras de viver, costumes, regras que são comuns. Isto constitui uma nação. E aí nós temos o socialismo. E o socialismo é o grande movimento do século XIX. Nós sabemos que são muitos os movimentos políticos, por exemplo, o iluminismo, o liberalismo, o nacionalismo, mas nós temos um movimento político que foi fundamental e é justamente no contexto do século XIX que ele vai ter grande força e que as obras do seu grande autor Karl Marx vão também ser construídas, que é o movimento político do socialismo. Nós bem sabemos que a Revolução Industrial, ela inicia nos finais do século XVIII, mas ela vai ter seu grande auge, seu grande impacto lá no século XIX. Mas o que foi esse movimento da Revolução Industrial? O que ele fez com que acontecesse de mudanças no meio social para que o socialismo pudesse se desenhar, pudesse colocar as suas obras, as suas falas? Nós sabemos que a Revolução Industrial colocou no centro as máquinas, as fábricas, e por isso, muitas vezes, o ser humano foi deixado de lado ou foi colocado em segundo plano. Por quê? As máquinas ocuparam o
centro da produção. Nós não tínhamos mais uma produção eminentemente agrícola, mas agora nós tínhamos uma produção industrial. E por isso as máquinas eram o centro de todo o processo produtivo. E o socialismo, ele vai criticar justamente esse ponto. Ele vai dizer o quê? De um lado nós tínhamos os dominantes, os detentores dos meios de produção, os donos das indústrias, os donos das fábricas, e por isso aqueles que de certa forma determinavam o processo produtivo. Mas de outro lado nós tínhamos os dominados. E esses dominados, por vezes, eram muito explorados, massacrados. Então, no século XIX, nós temos, por exemplo, a exploração do trabalho humano por esses dominantes. E o socialismo, ele não só quer o fim da exploração do trabalho humano, mas ele quer implantar uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, ele quer acabar com esta dicotomia entre dominantes e dominados. Enfim, o socialismo quer, então, uma nova sociedade. Ele quer uma sociedade que pense sobre estes seres humanos e o que se vai fazer diante da realidade. E por isso é neste século XIX que vão surgir as grandes ciências como política, economia, filosofia e sociologia, que tanto vamos conversar em nosso curso.